Amados de Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu passei por aqui nesse dia, o dia em que você for ver e assistir esse vídeo, para falar um pouquinho sobre eternidade. Quero compartilhar com você de uma palavra abençoadíssima, direto do trono do Papai, para os nossos corações. Amém, amados? Vamos falar um pouquinho de eternidade. O que é eternidade? Eternidade é um tempo sem tempo. Amém? Se entendeu? Não entendeu? Eu vou explicar melhor. Eternidade é um tempo sem cronologia. Cronologia é o que? Estudo do tempo. Cronos, tempo. E logia ou logia, estudo, né? Hoje nós vivemos no planeta Terra em um tempo cronológico. Amém? Aonde nós dependemos e necessitamos dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios. Amém, amados? Então nós vivemos nesse tempo, em um tempo cronológico aqui no planeta Terra. Na eternidade, ao lado de Deus, nós não vamos viver esse tempo cronológico que nós vivemos hoje. Nós vamos viver o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Amém? O tempo de Deus, que é o tempo Kairos, ele não tem cronologia, não tem um tempo determinado. É eterno assim como Deus é eterno. O tempo Cronos, que é o tempo de Deus, Kairos, perdão, ele não tem princípio nem fim assim como Deus, ele é eterno. É esse tempo que nós vamos viver na eternidade. Amém, amado? O tempo Kairos. Amém? Entendeu o que é eternidade? Então, o primeiro passo é: a eternidade é um tempo sem tempo. Nós viveremos para sempre. Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, continua a eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos, 1 trilhão, continua a eternidade. Porque é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Amém, meus queridos? E é esse tempo que nós vamos viver ao lado de Deus. E como entender isso? Jesus nos faz entender isso. Porque Jesus veio revelar a nós os mistérios do reino de Deus, aquilo que a gente não pode e não tem condições nenhuma de entender segundo a sabedoria do homem, o poder de cognição que o homem tem. Isso não está acessível ao homem, não é palpável, não é visível ao homem, não é algo que ele possa fazer um estudo e chegar a uma conclusão, né? O que é eternidade? Né? Como funciona? Como viveremos? Como estaremos lá? Não, isso é uma revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo para nós, seres humanos pecadores, a quem Ele ama tanto, que não nos ocultou, né, os mistérios do seu reino e nos revelou na pessoa de seu Filho através da Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Então, existe a eternidade, ela nos oferece dois estados. O estado de salvação, né, ao lado de Deus, quando eu creio em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, creio que Ele é o único que Deus enviou à Terra para salvar a humanidade. Naquela obra salvífica que Ele fez na cruz, há 2000 anos atrás, né? Aí eu crendo nisso, eu sou justificado por Jesus diante do Pai. Eu sou justificado por crer nele, gratuitamente. Não é porque eu seja merecedor, digno de receber essa justificação. Mas Jesus me justifica por amor e graça quando eu creio que Ele é o único enviado de Deus e é o único que pode me reconciliar com o Pai. Amém? E o outro estado da eternidade é a condenação eterna, longe de Deus, distante de Deus, né? E quem são os que são condenados? Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Porque é o único que pode nos salvar, né? Atos 4:12 disse que nenhum outro nome há salvação e embaixo aqui na terra, nenhum outro nome é dado entre os homens, no qual devamos ser salvos no seu nome de Jesus. Então os que creem em Jesus herdarão essa eternidade ao lado de Deus, só para que você entenda. Aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador herdarão a eternidade distante de Deus, no sofrimento, na angústia, na dor.
Amém, amados? Por ter rejeitado o único que poderia lhe salvar, que é Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus veio revelar os mistérios de Deus a nós. E por fé, né, a gente crê por fé e recebe gratuitamente dele essa recompensa, o galardão, por crer naquilo que ele já fez em nosso favor na cruz do Calvário. E como vivemos na eternidade? Teremos todas as faculdades que temos hoje? Sim. Vontade, emoção e intelecto, né? Que é o que compõe o ser humano. O ser humano é composto disso, né? Vontade, emoção e intelecto, né? Aí compõe o ser em si, a pessoa, a personificação. Nós iremos estar conscientes de tudo e vamos viver na eternidade, né? E aí nós vamos viver essa eternidade consciente de tudo, mas sem pecado, sem dor, sem angústia, né? Sem nenhum problema. E outra, essa eternidade nós vamos viver sem o pecado. Então não terá mais pecado. Amém, amados? E outra, nós vamos viver ao lado de Deus com um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Então nós vamos conviver com Deus e nós vamos nos ver face a face. E teremos comunhão com Ele, porque nós estaremos com um corpo transformado, glorificado igualmente de Jesus, um corpo sem limitações, um corpo que não morre mais. Olha os benefícios da eternidade ao lado do Pai, né? Você há de usufruir de tudo isso. Tudo isso está preparado para aqueles que creem na obra salvífica de Jesus. Nós viveremos ao lado do Pai com um corpo glorificado como o de Jesus, um corpo que não vai sofrer mais a morte e nem o pecado, é para sempre, porque Jesus já venceu a morte e o pecado em nosso lugar. Quando Ele vier e nos arrebatar, aqueles que estiverem vivos, e ressuscitar os que estiverem mortos, e que acreditaram nele, Jesus vai transformar esse corpo. Aquilo que é corruptível, como diz 1 Coríntios 15, vai se tornar incorruptível. Jesus vai tirar toda a corrupção do pecado e vai nos dar um corpo semelhante ao dele. Veja em 1 de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhante a quem? A Jesus. Como? Um corpo transformado como o dele, glorificado, sem pecado. Então, imunes à morte, não tem mais morte, não tem pecado, não tem nada. Apocalipse 21, 3. O que diz? Do 3 ao 6. E ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que estava sentado sobre o trono disse, que é Jesus: eu faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Amém, amados? E ele disse em Apocalipse 22, do verso 3 ao 5, ali jamais haverá maldição. Ali aonde? Na cidade santa, aonde iremos habitar ao lado do Pai. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Nela, na cidade santa, estará o trono de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, e seus servos o servirão. E verão a sua face, e na testa dele está o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz nem lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos com o Senhor. Então, na cidade não terá luz, não terá noite nem dia. A luz é o próprio Jesus que vai alumiar e abrilhantar a cidade. Não terá noite nem dia, porque nós vamos viver o tempo o tempo Kairos, que é o tempo de Deus que não tem uma cronologia. E nós estaremos diante de Deus, o tabernáculo de Deus descerá para viver com nós. Deus vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo, seu servo, e o serviremos com toda a consciência, vontade, emoção e intelecto.
né? Nós estaremos esse tempo com Deus, um tempo que não tem mais cronologia, sem pecado, sem morte, né? Corpo glorificado, sem limitações, sem doença ao lado de Jesus para a eternidade. Essas são esses são os benefícios que todos aqueles que creem em Jesus há de usufruir eternamente. Portanto, também, aqueles que não creem e recusar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, irão passar também essa eternidade distante de Deus, né? No sofrimento, na dor, na angústia, né? Por os séculos dos séculos, porque assim será a eternidade, né? É um tempo kairos, não tem mais cronologia, né? Então aqueles que que crerem em Jesus Cristo, na sua obra salvífica naquela cruz, nessa terra, irão usufruir dos benefícios que Deus o preparou para eles na eternidade. Aqueles que rejeitaram a Cristo irão para uma eternidade distante de Deus, no sofrimento. Por isso, Jesus disse: olha, eis que eu darei de graça, de beber de graça da água, da fonte da vida. Todos aqueles que querem, eu darei. Então, se curve a Cristo hoje para que você venha usufruir e viver tudo isso, uma eternidade ao lado do Pai. Corpo sem pecado, ilimitado, não teremos mais limitações. Estaremos com um corpo semelhante ao de Jesus. Nós o veremos face a face. Vivemos com Ele, né? Vontade, emoção, intelecto, em todas as faculdades que temos hoje, sem malícia, sem dor, sem ódio, sem rancor e sem a morte, né? Ausente do pecado e presente com Deus. Porém, se você não receber Jesus como único Senhor e Salvador, a quem Deus enviou essa terra para redimir o pecador perdido, você terá uma eternidade longe de Deus no sofrimento eterno. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha te convencer, né, e te dar consciência de tudo isso que está preparado na eternidade em teu favor, que Jesus já preparou tudo em teu favor gratuitamente. E por fé que você venha crer, para que você venha ter e viver essa eternidade ao lado do Pai para sempre. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.